Santa Bona e São Lúcio, os bem casados, não é? Os bem casados não é o doce, neste caso é mesmo o tal casal que perdeu os seus filhos. Estamos agora dentro da Sacristia da Igreja dos Terceiros, onde tem o acervo da Procissão das Cinzas, é isso? Exatamente. Esta sacristia é muito interessante por outros motivos, não é? Tem ali um fantástico relicário, um retábulo rococó, mas efetivamente foi mandado fazer este armário, esta vitrine, para guardar as imagens da Procissão das Cinzas, que se fazia aqui em Braga. A última edição foi em 1905, nunca mais se fez desde aí. Não se fazia todos os anos, que era uma procissão muito dispendiosa, mas desde que os terceiros estão instalados na cidade de Braga, se fazia esta procissão sempre que era possível. Portanto, e marcava a quarta-feira de cinzas. Portanto, era uma procissão que evocava precisamente, ou apelava à penitência, à conversão dos bracarenses, evocando os exemplos da espiritualidade franciscana dos leigos, né? O apelo à santidade dos leigos, da população, né? O Concílio Vaticano II veio de facto lembrar-nos que todos nós temos a nossa vocação. Como cristãos, temos que encontrar a nossa vocação. Quando se falava de vocação, muitas pessoas associavam apenas à vocação sacerdotal ou para religiosos, como se fossem os únicos das autoestradas para o céu, não é? Sim. E, efetivamente, o Concílio Vaticano II veio nos lembrar algo que está desde sempre na espiritualidade cristã, né? Que é todos temos que encontrar a nossa vocação. Os franciscanos, no século XIII, com a Ordem Terceira, faziam precisamente esse apelo a viver no dia-a-dia, no cotidiano, como casado, como leigo, como consagrado, a sua vocação cristã. Portanto, e aqui temos vários exemplos de como é possível ser santo sem necessariamente ser padre ou ser freira, e, portanto, o que é curioso. Até sendo profissões que às vezes a gente associa pouco à santidade, não é? Como eu falei do advogado, o Santo Ivo, que de facto é patrono dos advogados, Ivo de Tréguier, defendeu os injustiçados da sociedade do seu tempo, efetivamente era terciário e tornou-se santo. Penso que muitos advogados ainda celebram o dia de Santo Ivo por causa disso. São Roque, conhecido de todos nós, também patrono dos médicos e cirurgiões. O Santo Acácio, que é aquela imagem, aquela última, que é patrono dos militares, portanto também é possível ser santo sendo militar, mas particularmente os políticos, né? Também associamos poucas vezes os políticos à santidade, mas a verdade é que tivemos, o São Luís Rei de França é um belíssimo exemplo de um terciário, de um homem de grande virtude, protetor dos mais necessitados da sociedade da sua época, e as duas Isabéis, a Rainha Santa Isabel da Hungria e a sua sobrinha neta, a Santa Isabel de Portugal, conhecida a todos nós, ambas terciárias. Sabemos que a Rainha Santa Isabel, inclusive, depois de enviuvar, se torna Clarissa, precisamente. Portanto, se recolhe ao convento de Santa Clara em Coimbra. Hoje chamamos-lhe a Velha, porque depois fez um novo convento mais acima por causa das cheias do Rio Mondego, mas efetivamente é também um exemplo de quem viveu por dentro da espiritualidade franciscana. E, portanto, esta procissão, de facto, era uma procissão marcante para a cidade de Braga, com o decréscimo do número de irmãos da Ordem Terceira, e sabemos que a partir da República a coisa complicou-se para as confrarias e irmandades. Evidentemente, a procissão nunca mais se fez. É uma procissão que brota da espiritualidade franciscana, muito voltada para os leigos, e, efetivamente, aqui temos um belíssimo exemplo nesta sacristia. Lembrar também que este armário foi oferecido também por um benemérito aqui dos terceiros, chamado Júlio António de Amorim Lima, um grande benemérito bracarense, lembrado por muitas instituições aqui da cidade, Júlio de Lima, né? Que efetivamente também foi ele que pagou este armário para acomodar as imagens que anualmente eram utilizadas, costumavam ser utilizadas na procissão das cinzas. Então, esses belos azulejos aqui da Igreja dos Terceiros contam um pouco da história dos santos franciscanos, é isso, Rui? Exatamente, este é um belíssimo conjunto azulejar. Aliás, lembrar que a Igreja foi totalmente reformulada no final do século XVIII, de 1780, nessa década. Estes retábulos são já neoclássicos, portanto já são de outra linguagem da fachada do templo. O que resta dessa primitiva versão do templo, né? O templo foi sagrado em 1712, estes azulejos são de 1734, e nestes azulejos já temos gravados os principais cultos da espiritualidade da Ordem Terceira de São Francisco. Portanto, santos que eu já fui abordando, Santa Bona e São Lúcio, os bem casados, né? Os bem casados não é o doce, neste caso é mesmo o tal casal que perdeu os seus filhos, morreram e, entretanto, foram só oferecer a São Francisco de Assis, cada um para entrar no seu ramo. Portanto, um seria franciscano e ela seria Clarissa. Mas São Francisco disse, não, vocês são casados, essa é a vossa vocação, não podem ter mais filhos, mas, efetivamente, podem continuar casados a viver a espiritualidade franciscana no vosso cotidiano. Portanto, lembrando que a santidade, ou viver bem cristamente, não é preciso ser religioso nem religiosa. Portanto, e, efetivamente, é um grande ensinamento de São Francisco de Assis, que era um homem muito prático, de dizer de passagem,
e efetivamente são dois dos santos evocados pela espiritualidade franciscana da Ordem Terceira, portanto também aqui no Templo dos Terceiros. Mas não nos ficamos por aí, temos aqui alguns outros, não temos todos, evidentemente, temos o São Roque a ser evocado lá em cima, temos aqui depois a Santa Isabel da Hungria, mais acima, e aqui a Santa Rosa de Viterbo, que é também um modelo de santidade para os jovens, porque ela morreu com apenas 18 anos, porque andava também pelas ruas da sua cidade, a Itália, Viterbo, precisamente a tratar dos doentes, no âmbito de uma epidemia, a apelar à conversão e, efetivamente, acabou por falecer também vítima da sua caridade. E, por isso, também um exemplo, modelo para os jovens. E depois temos também Santa Margarida de Cortona, também tem um episódio, uma vida curiosa. Era uma mulher que vivia, ou seja, tinha uma relação com um homem casado, e após a morte do seu amante ela decide se converter, altera completamente a sua vida, radicalmente debaixo da espiritualidade franciscana, torna-se terciária, faz penitência, evidentemente. Os símbolos da penitência é sempre a corda, o cilício, muitas vezes a Bíblia também aparece, e efetivamente é também um exemplo de uma das santas que costuma ser exaltada nas procissões de cinzas que ainda se fazem, e no contexto da espiritualidade terciária. Se vocês forem a alguma igreja da Ordem Terceira, aqui na Arquidiocese de Braga há algumas, portanto, há pelo menos 3, que eu saiba, portanto, e efetivamente vamos ver exaltados estes modelos de santidade. Como eu disse, a procissão das cinzas já não se faz em Braga, restam algumas das imagens que a constituíam, grande parte delas, mas em Vila do Conde continua-se a fazer, de quando em vez, essa procissão das cinzas, e com alguma vitalidade ainda, portanto é também um bom sítio também para ser explorado neste ano franciscano aqui na Arquidiocese de Braga.